mais uma vez, irmãos, estar com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Quero saudar a todos que estão em casa, que Deus abençoe muito a sua vida. E como tradição, Shalom a todos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos num domingo muito especial, um domingo simbólico para o calendário cristão, para nós cristãos, que é o domingo de Pentecostes. O domingo que marca, o dia que marca a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus, o cumprimento de uma promessa, aliás, que já foi lida aqui no início do nosso culto. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Pentecostes, o poder vive dentro de você. Amém? E amém. Para essa meditação, eu quero convidar os irmãos a acompanhar a leitura de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler apenas o início, versos 1 a 4. E eu já quero pedir a você que está com a sua Bíblia aberta, abrindo a sua Bíblia, que mantenha ela aberta, ou o seu smartphone, nos aplicativos aí de várias versões, novos tempos, não é? E para que a gente vai caminhar por alguns textos bíblicos para a gente tratar desse assunto. Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Repita comigo, todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero orar mais uma vez para que Deus continue a falar ao nosso coração. Pai, nós estamos diante do Senhor e o privilégio de poder compartilhar a Tua palavra. E o desejo do nosso coração era ouvir a Tua voz, Senhor. Trabalhe de forma profunda os nossos corações, destes que estão aqui, Senhor, e os que também estão em casa. Que o Senhor, de maneira poderosa, manifeste o Teu poder, o Teu agir sobre cada lar, sobre cada família representada. Em nome de Jesus que nós nos colocamos à Tua disposição. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, é um momento muito marcante, uma data simbólica e muito especial para nós cristãos, discípulos de Jesus. Na nossa vida, nós precisamos responder a 3 perguntas muito cruciais para a nossa existência, que às vezes não é muito fácil de responder. Primeira, nós precisamos responder: quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Qual é a sua identidade? Essa pergunta faz com que a gente reflita naquilo que nos define como pessoas, como cristãos. É a nossa identidade. Quem somos nós? Mas a segunda, para que somos o que somos? Para que nós nascemos? Qual é o real sentido da nossa vida? Qual é o propósito? Essa pergunta vai criar aí uma imagem daquilo que é o nosso propósito central para as nossas vidas. E a terceira, por que nós fazemos o que fazemos? Se nós sabemos quem nós somos, para que somos, por que nós fazemos o que fazemos? Porque ao responder essa pergunta, nós saberemos as reais intenções e motivações que nos impulsiona, que nos move. E é por isso que a gente precisa pensar qual é o propósito das nossas vidas. Porque hoje nós vivemos, dentre de várias características que existem na sociedade moderna ou pós-moderna, como você queira chamar, dentre essas características nós vivemos num mundo marcado pelo consumo. Nós vivemos numa cultura imersos, inseridos numa cultura de consumo, que define você por aquilo que você compra e por aquilo que você acumula. É o manter o status quo.
Mas essa cultura, ela é sustentada pelo sentimento de vazio das pessoas. As pessoas, para preencher esse sentimento de vazio, elas vão buscar comprando. Elas vão preencher comprando. Elas vão preencher gastando e vivendo de maneira a preencher o vazio dos seus corações. Se nós não cuidarmos, com o tempo, nós passamos a reduzir o sentido da nossa existência, da nossa vida, a nós mesmos. Nós passamos a olhar mais e cada vez mais para o nosso próprio umbigo. E aí a gente começa a usufruir de benefícios sem assumir compromissos. E isso que é muito sério. Nós queremos receber coisas e benefícios das pessoas nos nossos relacionamentos. E isso de maneira, em larga escala, também afeta o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos usufruir sem compromisso. E ao lermos o texto de Atos, nós vamos perceber os ensinos contidos, e nós vamos nos deparar com uma outra cultura. Uma cultura que deixa de olhar para o próprio umbigo para olhar para fora. Ou seja, o texto de Atos vai nos dizer, e os evangelhos vai nos mostrar uma cultura de você encontrar o seu real sentido em viver um propósito maior do que você mesmo. Então nós fomos chamados para viver algo além de nós mesmos. Um chamado para viver um propósito maior além da nossa própria vida. Em Atos 2, Lucas vai descrever, então, o que acontece nesse dia marcante e especial. O verso 1b diz que estavam todos reunidos, sentados, perseverando no mesmo lugar. Estavam perseverantes na oração, esperando o cumprimento da promessa, do derramar do Espírito, da descida do Espírito sobre cada um deles. Muito provavelmente essas pessoas, cerca de 120, os discípulos e mais alguns seguidores, estavam provavelmente numa casa que tem uma laje, um terraço. Eles estavam ali assentados, como diz o texto, aguardando a descida do Espírito Santo. De repente, o Espírito Santo desce sobre ele. E nós precisamos também compreender, além desse relato, o contexto total, o contexto histórico da passagem, porque este é um cumprimento da promessa. Como já foi lido, Joel capítulo 2, 28 diz: e acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. O profeta Ezequiel também falou a respeito dessa passagem. Ele diz, capítulo 11, verso 19 de Ezequiel: eu lhes darei um coração, um só coração, e porei um Espírito novo, um Espírito Santo, dentro de vocês. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É o cumprimento de uma promessa. Atos capítulo 2. É o marco zero da igreja. É o início da caminhada para um novo propósito. Um propósito que vai além de nós mesmos. Mas também, Êxodo 34, 22 vai nos colocar por dentro da importância do Pentecostes para a cultura judaica. Para o povo judeu, o Pentecostes era uma festa muito especial, porque era um dia de celebração, de alegria, de regozijo pelas bênçãos, pela colheita da cevada do trigo. E Êxodo 34, 22 vai dizer isso, essa festa conhecida como festa das colheitas, festa das semanas. E ela acontecia 50 dias após a Páscoa, ou seja, no Antigo Testamento, da libertação do povo do Egito. Mas e para nós cristãos? Como eu já citei, marca a descida, o poder que vem do alto e desce sobre o povo para capacitá-los para viverem um propósito maior e muito maior do que as suas próprias vidas. E é importante nós pensarmos que este é o início da igreja, da pregação da palavra, da caminhada de fé deste povo e que nos alcança hoje. Jesus, como o Silvano pregou na semana passada, subiu aos céus e o Espírito desceu sobre eles para capacitá-los para esse propósito, para essa missão. E agora, a partir de então, eu e você e todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. E é por isso que eu dei esse tema para essa mensagem, o poder que habita em nós, o poder dentro de nós. E a gente não fala muito sobre isso, sobre o Espírito Santo, porque as pessoas têm medo.
parece do poder, da ação do Espírito Santo. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Não há vida, não há plenitude, não há vida cristã. Nós não podemos dar um passo se não for pelo poder do Espírito Santo. As nossas palavras só fazem sentido se o poder que está em nós agir. E é por isso que nós precisamos entender que todo que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. E aqui não há problema em dizer, nós recebemos, nós somos batizados com o Espírito Santo no momento que você recebeu Jesus como seu Salvador. Você entrou na história de Deus, e Deus entrou na sua história, porque agora você vive porque o Espírito Santo habita em você. E é esse propósito de levar o Evangelho às pessoas, manifestar o reino de Deus no mundo, proclamar as boas novas de Jesus. É por isso que o Espírito Santo habita na sua vida e na minha vida. E é impossível ser igreja, ser cristão, sem a plenitude do Espírito Santo. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é encher-se do Espírito Santo. É impossível nós caminharmos pela fé, nós podemos falar, nós podemos ter métodos, nós podemos ter uma igreja linda, cheia de coisas maravilhosas, mas se não tivermos a ação do Espírito Santo, nós certamente vamos fracassar. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo deve tomar os lugares, as ações, os ministérios, as intenções, o nosso coração, porque nós cremos que uma igreja cheia do Espírito Santo dá lugar ao amor, à bênção, à ação poderosa de Deus em todos os lugares. Porque eu estou falando de igreja, eu não estou falando disso. Eu estou falando você sentado, você em casa, eu. É uma ação completa na cidade, quando você anda, é o Espírito Santo trabalhando nos lugares que você for. E uma igreja cheia do Espírito Santo dá lugar ao crescimento, ao entusiasmo, à alegria, à disposição, ao serviço. Ela se esvazia de si mesma, ela se esvazia da religiosidade. E se isso é uma verdade, se você é cheio e cheia do Espírito Santo, onde você for, aonde você tocar, todas as pessoas, todos os lugares que você for, experimentarão mais do céu na terra, porque em você habita o poder que há em você. Habita o poder de Deus. Por isso, queridos, é fundamental nós termos o Espírito Santo, mas nos encher do Espírito Santo. Para isso, eu quero te dar alguns princípios de uma vida cheia do Espírito Santo. O que acontece? E eu vou caminhar tranquilamente, eu quero ser muito prático na nossa meditação. Quando você vive uma vida cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, você proclama, e eu proclamo, com ousadia, a palavra de Deus. Atos 2,14 diz o seguinte: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento e prestem atenção no que vou dizer. Atos 2,14. É o início da pregação de Pedro. Pedro só se levanta porque ele é bom? Não. Porque há o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Pedro só proclama porque há o Espírito Santo trabalhando e falando por meio de Pedro e por meio de nós também é a mesma coisa. Em Atos, os discípulos cheios do Espírito Santo pregavam com intrepidez. Palavra difícil, né? Intrepidez e ousadia. Pedro se levanta para proclamar o Evangelho. E no seu sermão, o primeiro, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram não porque Pedro é bom, mas porque a ação poderosa do Espírito Santo muda a vida das pessoas. Sob o poder do Espírito Santo, queridos, as nossas palavras e as nossas atitudes, elas influenciam, elas convencem, elas transformam, porque em nós habita o Espírito Santo. E por isso que nós precisamos do enchimento e buscar mais do Espírito Santo. Quem age através das nossas vidas é o poder que há em nós, é o poder do Espírito Santo. Eu vou enfatizar muito isso hoje. Por isso, talvez você pense: eu sou um pouco tímido, eu tenho um problema para falar com as pessoas, eu não consigo. Veja, ainda hoje eu vou comentar aqui uma coisa importante sobre essa questão da intrepidez. Eu quero dizer para você que é Deus que te capacita. É Deus que coloca nos seus lábios, no seu coração, as palavras certas, no momento certo.
para proclamar com ousadia a palavra de Deus. Então não deixe com que o sentimento de incapacidade paire sobre o seu coração. Não deixe com que você diga, eu sou assim. Deus vai te usar dentro da sua personalidade, a sua persona. Quem é você? É o seu jeitinho. Mas quem habita em você vai usar você da maneira que Ele quer. Com intrepidez, com ousadia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o dunamis, é o poder. O Silvano explicou isso aqui muito bem semana passada. É o motor, é o que ativa, é o que nos impulsiona a viver. É Deus, e isso é lindo, irmãos. É Deus vivendo dentro de nós. Pessoas pequeninas, falhas, pecadoras, mas é Ele dentro de nós, vivendo dentro do nosso coração e nos capacitando a pregar e a manifestar com ousadia a palavra de Deus. Um exemplo, além de Pedro, é Estevão, que cheio do Espírito Santo, em Atos 6, 5, começa a falar, começa a pregar, começa a manifestar com ousadia a palavra de Deus, revestido com tamanha capacitação e graça. Por isso, irmãos, não vem de nós. Então não pense, eu não consigo. Mas nós precisamos dessa atitude de querer mais, de buscar mais, de ativar um novo nível, de mergulhar mais no Espírito Santo, encher-se mais do Espírito Santo, ler a palavra, orar mais, buscar mais, porque o resultado disso é a intrepidez, é a ousadia para proclamar as virtudes da palavra de Deus. Queridos, eu quero dizer isso para você. A sua maior habilidade, eu toco bateria, beleza, não sou expert, eu toco bateria. Mas a sua maior habilidade é sua disponibilidade. Se disponha e você vai ver Deus agindo tremendamente através da sua vida. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo, não porque você é bom, mas porque habita em você o poder de Deus. 1 Tessalonicenses 1,5 diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Irmãos, nesse tempo em que o mundo está desesperançado, o caos está instaurado, pessoas com vários problemas, pessoas passando dificuldades, nós vamos muitas vezes para as redes sociais falar um monte de coisa sem sentido, mas a gente não tem coragem de proclamar, Deus te abençoe, o Senhor é contigo, Deus é o seu Senhor, o seu pastor, nada vai nos faltar. Nós usamos para tantas coisas, mas para manifestar a palavra de Deus, a gente se recua. Nesse tempo, a igreja do Senhor não tem que estar recuada, ela tem que estar aí nas redes sociais, no mundo, dentro da limitação de distanciamento ou não, nós proclamarmos a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. E a gente acha, não, quando melhorar, quando ficar tudo bem, quem te dá intrepidez e ousadia é o Espírito Santo. Não vem de você. É por isso que nós temos que proclamar. Porque as nossas palavras, a nossa fé que proclamamos estão apoiadas, não em nós mesmos, mas no poder de Deus. Mas em segundo lugar, quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós expressamos com entusiasmo, as grandezas de Deus. Atos 2, 4 e 11. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, o Espírito desce sobre o povo de Deus em Atos, e eles começam a manifestar e a revelar e a expressar as grandezas de Deus. Queridos, aconteceu algo sobrenatural, extraordinário neste Atos 2. Eu queria estar lá. Mas a gente pode expressar isso hoje. A gente pode experimentar disso hoje. Os discípulos passaram a declarar as grandezas do Senhor. E outros ouviram a respeito das grandezas do Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo não dão lugar, queridos, embora muitas vezes aconteça, porque nós somos fracos, dependentes do Senhor, mas nós não damos lugar de maneira corriqueira, todos os dias, à murmuração, ao pessimismo, a atitudes de derrota, a palavras, não vai mudar, pelo amor de Deus, isso aí,
olha, pandemia, só Jesus. Eu sei que está difícil, mas nesse tempo nós temos que revelar as grandezas do Senhor. E não conversas maliciosas, e não atitudes e conversas sem propósito. Rede social virou uma coisa hoje, e os cristãos se degladiando, um brigando com o outro falando de política, o outro... E política, gente, tem que ter o diálogo sim, mas não essas confusões, essas brigas, contendas entre irmãos. Temos que revelar as grandezas de Deus. Precisamos de um Pentecoste que nos tire, nos liberte dessas palavras de murmuração, de palavras de atitude de derrota, de pessimismo, de confusão, de malícia. Quando vivemos a vida cristã sem a busca e a ação do Espírito Santo, nós estamos fadados ao fracasso espiritual, sentimental e pessoal. Nós começamos a considerar as coisas que nós vivemos lá no passado. Parece que cessou as experiências, parece que cessou as coisas na nossa vida. E a cultura secular parece que começa a nos cercar de tal maneira, a influenciar a maneira como nos relacionamos, a maneira como falamos, a maneira como nos comportamos. Precisamos do Espírito Santo para manifestar com os nossos lábios as grandezas e maravilhas de Deus. Deus tem feito maravilhas na sua vida, amém? Deus tem feito coisas grandiosas na sua vida, não tem? Tem. Passamos por aflições? Passamos, mas eu lembro da palavra do pastor Noedi, que pregou o mesmo texto, inclusive assiste lá, está no canal da Shalom. Olha que bênção esse material, porque fica gravado. E ele falou assim, de ação do Espírito Santo na vida do crente, eu não me esqueço. Ele falou assim, a alegria não depende de circunstâncias. A alegria que vem do alto, do Senhor, do Espírito Santo em nós. Então, muitas coisas não dependem das circunstâncias. E é exatamente isso que eu quero frisar. Os nossos lábios, a nossa maneira de se comportar, de viver, não depende, gente, da cultura. Não depende do que os outros pensam a nosso respeito, mas nossa atitude é manifestar as grandezas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Por isso, o nosso desafio, irmãos, em nome de Jesus, é você, aonde você estiver, estender a sua mão, passar orando por um local, ou, sei lá, abençoar alguém, alguma coisa, abençoar pessoas, proclamar, profetizar a vida, profetizar a bênção na vida do irmão, da irmã, da pessoa que está em luto, agora declarar a bênção, a vitória, o consolo, a alegria, o bálsamo do Senhor sobre a vida dela. Porque nós somos, no Espírito Santo, instrumento de vida, não de morte, instrumento de alegria, instrumento de bênção na vida dos outros. Essa é uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em você é para uma vida além de você. Então não fique recuado neste tempo. Use, se você não está encontrando com muitas pessoas, use as redes sociais. Quando eu me deparei com esse texto, falei, Senhor, eu não sou de postar muito, mas me use para ser bênção na rede social ou onde eu me encontrar com alguém. Mas em terceiro, quando vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós somos encorajados a vencer o medo. Temos que vencer o medo. E eu não estou dizendo medo, todo mundo tem os seus medos, eu tenho medo. Quem mata barata lá em casa é a Vanessa. Vocês estão pensando que eu casei, eu orei, irmão, para casar, irmão. Está pensando que eu já sabia das minhas fraquezas. Mas nós somos encorajados a vencer o medo. Né, nega? Benção. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, Silvano também narrou semana passada, antes da descida do Espírito Santo, do cumprimento da promessa, eles estavam trancados, trancafiados, com medo. Medo da perseguição, medo de serem ridicularizados, medo de serem mortos, medo de várias coisas. Podemos citar vários medos, estavam trancados. Jesus teve que aparecer para ele e dizer, paz seja com vocês. Paz esteja com vocês. Jesus ter aparecido para eles, moveu eles, encorajando. Nós já temos Jesus. Jesus se revela a nós. Nós temos o Espírito Santo. Nós que confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos o Espírito Santo. Os discípulos rompem o medo
quando Jesus aparece para eles. E nós também podemos romper os medos, porque Jesus está conosco. Porque o Espírito Santo habita em nós. Encontros com Jesus, queridos, nos proporciona a coragem e a convicção que nos falta. Nós precisamos desse encorajamento, dessa força. E desse modo, queridos, nós podemos contar, porque isso é lindo também na palavra de Deus, porque nós temos não uma fontezinha que se esgota, uma fontezinha de coragem, uma fontezinha de alegria. Não, nós temos uma fonte inesgotável. A palavra de Deus diz que rios podem fluir de dentro de nós. Nós podemos viver essa plenitude, esse enchimento do Espírito Santo, para nós vivermos sempre lutando contra os nossos medos. Então, medos de, quando compartilharmos o Evangelho, medo de sermos taxados de alguma coisa, medo de sermos jogados numa fornalha, como o Sadraque, Mesaque e Abidnego, medo de sermos perseguidos, medo de sermos cancelados nas redes sociais. Nós não precisamos ter medo, porque a nossa pátria não é aqui, mas no céu. Nós não vivemos um propósito para essa terra, mas nós vivemos um propósito além de nós mesmos, que reflete o reino de Deus, não o reino deste mundo. Queridos, o mundo necessita de pessoas que vivem o Evangelho em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade. Por isso nós não precisamos ter medo. Deus te chamou e Ele mesmo vai capacitar você, queridos. Tanto medo de compartilhar, quanto os medos que assombram, que pairam sobre o nosso coração, medo de tantas coisas que têm acontecido. Tudo isso, o Espírito Santo em nós nos ajuda a vencer. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Nós não precisamos ter medo. Nós podemos levar os nossos medos a Deus e dizer para Ele. E agora eu vou te dar, nesse quarto ponto, como a gente pode então compartilhar o Evangelho sobre o poder do Espírito Santo, tendo o poder do Espírito Santo. Eu vou pegar a Bíblia ali e vou sair pregando, né, nos pontos de ônibus, nas coisas aí. Eu vou te dar um caminho para a gente fazer isso. Uma vida cheia do Espírito Santo, você, em quarto lugar, compartilha a fé com flexibilidade e sensibilidade. E eu vou explicar. A descida do Espírito Santo, irmãos, como eu já citei, é o início da caminhada. E logicamente que esse texto que eu vou usar, ele tem outras coisas muito mais profundas, mas eu quis trazer uma perspectiva bem simples, mas muito prática. O Espírito desce sobre eles, Pedro então começa a pregar, e aí eu reparei uma coisa, Pedro usa duas figuras, dois personagens, que eram muito comuns na época, comuns para a cultura judaica. Pedro podia chegar chegando, e ele prega o Evangelho, ele prega com autoridade, mas ele começa falando assim, vocês conhecem o profeta Joel? Então, ele falou a respeito desse negócio que aconteceu agora há pouco. Essa descida aí, esse povo falando em língua, benção demais. Vocês conhecem Davi? Foi um grande rei, né? Isso está descrito em Atos 2, 16 e 25. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Opa, é o primeiro personagem. Depois ele fala, porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Perceba, Pedro cria uma ponte de conexão. Ele é flexível e ele é sensível. Ao ler todo o texto, nós percebemos que Pedro fala de Jesus, Pedro prega sobre Jesus, fala da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele fala de toda a obra de Cristo, mas ele usa esses dois personagens. E aí, queridos, trazendo para nós a melhor maneira de você compartilhar o Evangelho é, com flexibilidade e sensibilidade, mostrar o que Jesus fez na sua vida, o que você era antes de conhecer Jesus, o que Ele fez na sua vida e o que Ele continua fazendo. Sabe qual é o problema? Que eu estou falando no contexto
geral, tá, irmãos, da igreja brasileira. A gente tem o hábito de, não, agora eu sou cheio do Espírito Santo. E aí a gente começa a criar embate na nossa casa, a gente começa a criar confusão na rede social, a gente começa a apontar o dedo, a querer ganhar argumentos, a ter razão, porque a gente é crente, porque a gente sabe das coisas, porque o Espírito Santo habita em mim. E Pedro usa esses dois carinhas aí para criar uma ponte de contato. Então a melhor maneira de você compartilhar é quem você era antes de Jesus, o que ele fez na sua vida, a redenção que aconteceu na sua vida e o que ele continua fazendo na sua vida. Por isso, queridos, nós temos de ter essa sensibilidade. Nós precisamos compartilhar experiências sem impor argumentos. Nós precisamos criar nas pessoas, e essa é uma pergunta, a nossa vida, está criando na outra pessoa perguntas sinceras ou reações adversas? Porque quando você compartilha experiências, e essa semana eu estava aqui com o Clarismar, ele está ali, ó, e o Silvano, e ele falando, rapaz, eu passei um monte de coisa na minha vida. Eu falei, cara, é isso. E agora Jesus fez isso, isso, isso na minha vida, e está fazendo isso, isso, isso na minha vida. Isso, quando você compartilha com alguém, fala, rapaz, eu passei isso aí também. Como que pode? Tem gente que até que briga, né? Tem gente até que briga, qual a pior situação, né? Tem um que falou assim, rapaz, eu bati de carro, rapaz, Deus me livrou. Aí o outro fala assim, não, isso não é nada. Eu tive a arma apontada na minha cabeça, a arma falhou. Tem gente que briga pela qual a situação é mais, né? Eu nunca tive esses negócios, não, mas assim, Deus livra. Então, compartilhando experiências, você cria pontes de contato. Quando a gente busca viver uma vida limpa, no Senhor, alegre, amorosa, tendo a mentalidade de Cristo em nós, tendo o fluir do Espírito Santo na nossa vida, nós começamos a compartilhar experiências, nós começamos a partilhar daquilo que Jesus fez na nossa vida, e isso inspira perguntas. Porque a pessoa fala assim, rapaz, como você consegue amar desse jeito, homem? Como que essa irmã consegue ser tão solidária? Aí abre o contato. Aí você fala assim, Jesus na minha vida. É só Jesus. Opa, criou uma ponte de contato. Agora, quando a gente quer ser o dono da razão, chegar na casa, lá no churrasco em família, e apontar, não, porque você está errado e eu estou certo, porque Jesus e tal, e bater a pé e ficar bravo, nós criamos muros entre as pessoas. Então, queridos, uma vida cheia do Espírito Santo não se apresenta como sabe tudo, não se apresenta como, vou ganhar esse argumento. Na rede social isso hoje então, é demais. Não, às vezes, ser cheio do Espírito Santo é você manifestar o domínio próprio, o ficar calado, ou baixar a cabeça, o responder na hora certa, mas compartilhar, sobretudo, experiências. Pedro não deixou de compartilhar o Evangelho, mas você e eu não fomos chamados para ganhar argumentos, porque Cristo e Deus, Cristo, Espírito Santo, é uma pessoa a se conhecer, não um argumento a entender. Temos que pensar nisso. Então, através de você, pessoas conhecerão o Deus que você serve, porque há em você o Espírito Santo, trabalhando de forma profunda e de forma muito especial. Por isso, irmãos, aproveite essa fonte inesgotável que é o Espírito Santo, o fluir de Deus sobre as nossas vidas. Aproveite para criar relacionamentos intencionais, para mostrar que Jesus fez na sua vida, o que Ele continua fazendo na sua vida. Entenda que as suas palavras, as suas ações, o modo de você se comportar, são potencializadas pelo Espírito Santo, mas isso significa, ou não significa, que você tem que sair por aí apontando o pecado dos outros. Nós temos que parar, irmãos, de como igreja, ficarmos relacionando com as pessoas a partir do pecado delas, mas o que Jesus pode fazer através delas. Uma vida no Espírito Santo, como eu disse, é uma vida que pensa além de si mesmo, e no poder do Espírito nós podemos viver e compartilhar com flexibilidade e sensibilidade a palavra de Deus. E por último, já terminando,
uma vida cheia do Espírito Santo, manifesta o reino de Deus de maneira extraordinária no cotidiano. Uma vida cheia do Espírito Santo manifesta o reino de Deus de maneira extraordinária no cotidiano. Queridos, Paulo Rodrigo aqui falou de milagres, de coisas que acontecem sobrenaturais, né? A gente parece que esqueceu das experiências, tanto pessoas como a igreja cristã no Brasil, parece que se esqueceu de que há o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, há o fogo de Deus. E aí, irmãos, nós somos chamados mesmo para sermos cristãos, labaredas de fogo. Eu não estou falando de ser doutrinamente pentecostal e tradicional, não. Eu estou falando de sermos crentes que buscam uma vida cheia do Espírito Santo. De cristãos que não se cansaram de ver as experiências de Deus. Atos 3:6 diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele foi orar por um coxo, ele diz, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. É interessante porque Pedro não marca na agenda, eu vou lá orar por esse cara e vai acontecer esse milagre. Ele simplesmente ora. Pedro não faz propaganda, venham a mim porque eu tenho poder para orar e os coxos vão começar a andar, coisas maravilhosas vão acontecer. Não, ele simplesmente dava liberdade à ação poderosa do Espírito Santo. A influência desses homens de Deus não estava no discurso político, não estava no status quo, não estava no grau de intelectualidade, mas apenas no poder do Espírito Santo. E eu e você, queridos, preste atenção nisso. Nós precisamos desse poder para viver. Precisamos desse poder para viver em prol de outras pessoas e abençoar pessoas, porque o nosso padrão de vida aqui na terra flui diretamente do céu. O poder é do céu para a terra e a nossa ação de maneira horizontal, abençoando pessoas e proclamando o evangelho do reino. E isso é um viver extraordinário. Precisamos de poder para ter ordinariamente uma vida extraordinária. O pastor Hernandes Dias Lopes diz essa frase muito interessante. Ele fala o seguinte: quem vive no reino da fé pisa no terreno dos milagres. Essa me marcou muito. Quem vive no reino da fé pisa no terreno dos milagres. Não vamos nos cansar de buscar mais, de querer experimentar mais do Espírito Santo, mais de Deus, mais do Senhor, mais do fluir, para vivermos uma vida extraordinária no nosso cotidiano. Porque, diferentemente dessa vida prometida e alcançável, de plenitude, de intimidade e de propósito, diferentemente disso, nós corremos o risco de cair num estado de religiosidade, no automático da fé, que eu chamo. Só fazer as coisas. Começa a semana, termina a semana. Começa a semana, a gente não experimenta mais, a gente não tem mais. Há muito tempo, o fogo, aquela coisa gostosa, o arder de amor por Deus. Nós precisamos resgatar isso. Nós podemos viver esse poder e essa maneira extraordinária no nosso cotidiano. Não porque nós somos bons, mas porque em nós habita aquele que é maior do que o mundo. Em nós habita o poder de Deus. Em nós habita o próprio Deus e o seu Espírito Santo. Por isso, irmãos, como em Pentecostes, essa descida do Espírito Santo, como em Pentecostes, não acontece mais. É um ato irrepetido. Mas todos aqueles que confessam o Senhor Jesus recebem o Espírito Santo, como eu disse. Então, essa vida abundante, essa vida de alegria, de ousadia, de viver o extraordinário, é possível no Espírito Santo do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, você que está em casa. O Espírito do Senhor está sobre cada um de nós, para que você tenha, que eu tenha uma vida satisfeita, plena, completa no Senhor, e para viver, quando saímos daqui,
não simplesmente irmos para casa, mas sermos enviados de Deus no mundo para experimentarmos e para compartilharmos e nós manifestarmos o extraordinário por onde nós passarmos. É para isso que nós temos o Espírito Santo. Precisamos do fogo, do enchimento, da presença do Espírito Santo em nós, queridos. O louvor pode chegar aqui à frente, por favor. Nós precisamos para que juntos nós sejamos uma igreja, continuemos a ser uma igreja, família, abençoada, próspera, mas que compartilha, que vive além de nós mesmos, para que nós ergamos os olhos de baixo e possamos olhar para cima, olhar o mundo, olhar as pessoas à nossa volta, olharmos para vivermos de maneira que o Senhor converta e transforme pessoas. Porque em nós e através de nós, muitas coisas acontecem, queridos. O poder que vive em nós é para uma missão além de nós. Eu queria que você pensasse e refletisse nisso hoje. Que isso não seja apenas uma mensagem que foi discursada. Que isso seja uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Que você alimente o seu coração com isso. Você tem o poder de Deus dentro de você. E esse poder só cresce. E esse poder, essa manifestação só cresce dentro de nós. Você foi chamado por uma missão. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aonde Deus te levar, a maneira como Deus quer te usar, como você pode participar. E o Silvano já disse aqui semana passada, contribuindo, orando. E missão não é com os pés de quem vai. Não se faz com os pés de quem vai. Se faz com todo mundo que vai. Quando um missionário vai, nós vamos com ele. Missão se faz quando você sai da porta. Você está indo. É o envio. Missão não se faz com os joelhos dos que oram. Missão se faz com os joelhos de todo mundo que ora. Todo mundo. Todo mundo é chamado a orar. A viver uma vida cheia do Espírito Santo em oração. Missão não se faz com o bolso ou a contribuição, as mãos de quem? Eu falo nem só financeiramente, dos que contribuem. Missão se faz com as mãos de todo mundo. Quando eu saio, eu abençoo alguém na rua precisando. Quando eu saio e abençoo alguém da igreja, da família da fé. É integral. E para isso você tem alguém. Ele é uma pessoa que quer manifestar mais dele em você. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes o pentecostal que fala, não, é o cristão. Nós precisamos ativar mais a fé que nós temos. Nós precisamos viver mais para o Espírito Santo e buscar mais. Essa palavra falou muito comigo. Deus chamou para uma vida abençoada, tremenda, frutífera do Senhor. E a gente às vezes, não. Confie no poder e na ação soberana do Espírito Santo. Faça o seu papel. E confie, e deixe na mão do Espírito Santo. Deixe que Ele faça. Mas busque uma vida de plenitude. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos não só identidade, mas propósito. Você é filho, isso é o que te define. Você é amado do Senhor, é isso que te define. Mas você também é chamado. E é esse o seu propósito. Esse é o meu propósito. Viver em missão para a glória do Senhor, o nosso Deus. Eu quero encerrar com João 14, 16 e 17. Jesus dizendo: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que, ó propósito, esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês, e estará com vocês. E o desejo do meu coração
é que nós experimentemos mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais da plenitude, mais do fogo, mais do receber do Senhor, da água do Senhor, do enchimento do Senhor, que os nossos níveis, os nossos tanques estejam abastecidos no Senhor. Não, eu não quero uma gotinha, para, transbordou. Não, eu quero estar imerso. Eu não sei nadar, eu quero estar imerso. Nós precisamos disso, irmãos. Eu quero convidar você a orar neste momento. E você que está em casa também. Você pode estar pensando assim: Deus está fazendo muita coisa na minha vida. Eu ouvi uma frase que diz: quando nós temos percepção do que Deus está fazendo, certamente o que Ele quer fazer é muito maior do que a nossa percepção. Deus quer te dar plenitude, alegria, derramar do Espírito. Esse é o tempo de nós enchermos cada vez mais do Espírito Santo. Se você quer ficar de joelhos, sentado, de pé na sua casa, declare, peça do Espírito Santo: vem sobre a minha casa, vem. Nós vamos cantar essa canção e nós vamos declarar com fé, pedindo a que Deus manifeste o seu poder sobre a nossa vida. E a partir de amanhã, nós vivamos uma atitude, um nível de fé muito maior do que nós experimentamos hoje. Na terça-feira, muito maior do que na segunda. Na quarta, muito maior do que segunda e terça. E assim, caminhamos, cooperando com Deus na missão do mundo. Pai, nós estamos diante do Senhor. E o desejo do nosso coração é experimentarmos mais do Teu Espírito, mais do enchimento do Senhor. Por isso, Deus, nos ajude, faça com que nós nos voltemos ao compromisso de ler a Tua Palavra, para que nós possamos experimentar o poder de Deus, para que nós possamos experimentar, Deus, de ouvir a Tua voz todos os dias, no nosso quarto, no nosso carro, no nosso cotidiano. Faça com que nós possamos, Deus, nos dobrar em oração. Quebrante, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos reconhecer que sem o Teu Espírito, Senhor, nós somos meros mortais. Sem o Seu Espírito, Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós precisamos do Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, um novo nível de espiritualidade, um novo nível de fé, de ousadia, de ânimo, de alegria, Senhor. Nós te pedimos o derramar do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, Senhor, para que juntos nós possamos cooperar com o Senhor na missão, no mundo, para que nós, onde nós passarmos, manifestarmos o Teu reino de maneira extraordinária, sendo bênção, sendo pessoas amorosas, sendo pessoas solidárias, sendo pessoas que proclamem o Cristo ressurreto. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos mais, Senhor, dá-nos mais o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, todos os dias sobre a nossa casa. Dá-nos do Teu fogo, da Tua intrepidez. Nós necessitamos, Senhor, nesse tempo de Pentecoste. Todos os dias é tempo de Pentecoste, tempo de derramar do Senhor sobre a nossa vida. Nós desejamos isso, Senhor. Faça arder o nosso coração pelo Senhor, por compromisso à Tua obra, por compromisso com o Senhor, com compromisso de proclamar as virtudes do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e agora cantamos: vem Espírito Santo.